Bem, então nós vamos falar sobre a repetição, hoje nós vamos falar sobre a repetição fixa, né, que é o laço que a gente aprendeu, que é o laço for, né? Então, vamos falar um pouco sobre a contagem simples, contagem a partir de valores quaisquer, vários comandos subordinados à estrutura de repetição, contando de N em N, contando de trás para frente, progressão não aritmética, revisitando variáveis, somatório, fatorial e alinhamento. Então, vamos começar. Bem, e o que a gente sabe da história, né? Que embora a estrutura de repetição ela tenha sido criada pela Ada, na verdade, em 1842 ele foi implementado esse tipo de estrutura, né? De repetição pela primeira vez no computador da IBM, né? Eu acho que C2, Harvard Mark I. Então, como é que era feito para poder fazer um loop? Simplesmente você colava a ponta, né, de uma fita numa outra ponta e formava algo que não terminava, só terminava se você realmente fosse lá e parasse, fizesse a interrupção desse loop, tá? Então, por isso que ficou esse nome loop. Como é que é feito aqui no Python? Como eu falei para vocês, todos os slides, os comandos todos já estão em Python, então, quando terminar a aula, você pode pegar o slide lá no canal dos slides das aulas, e aí você pode reproduzir na sua idle aí, ou no Python, qualquer editor que você tenha, e mandar executar para poder fazer realizar um treinamento, né, sobre a programação. Bem, a forma de você escrever o comando for, uma forma bem simples, é esta aqui, olha. For, variável de iteração e campo de iteração. E logo em seguida, na linha seguinte, o comando que você quer executar. Olha essa palavra aqui, indentação. Essa palavra indentação quer dizer o seguinte: o for só vai entender que o comando está subordinado a ele se você der um recuo para a direita, que é a chamada indentação. Quando nós escrevíamos os algoritmos, ou até vocês começaram a fazer aqueles programinhas no Visual G, apesar de eu ter falado, a gente não focou na indentação. Por quê? Porque lá, se você indentasse ou não dava nenhum tipo de problema no programa. Aqui no Python, se você escrever o laço desta forma aqui, dessa segunda forma, não vai acontecer nada, porque você não fez a indentação no comando seguinte. Porque na maioria das linguagens de programação antigas, né, e até algumas atuais, e nos pseudocódigos, na forma que a gente escreve o algoritmo, você sempre tem o para e o fim para. Aqui não tem o fim do para. O que vai identificar o fim desse para seria a indentação. Então, é importante você fazer esse recuo. Por exemplo, quem tiver com Python aberto aí, pode escrever isso aqui. Né? Então, aqui, olha, for i 1, 2, 3, 4. Então, aqui você tem aqui uma lista, né? Entre colchetes aqui. Aí, aqui, ó, for, para, né? Então, o comando está em inglês mesmo. Né? Então, para e variando de 1 até 4. Quando você coloca isto aqui, aí você coloca print i, vai aparecer 1, 2, 3, 4 na hora que você mandar executar. Vejam que está recuado aqui à direita, que é a indentação. No lugar de colocar toda essa lista, o Python tem também uma função chamada range, está aqui entre parênteses. Aqui dentro dessa função range, você vai passar os parâmetros, onde começa e onde termina a sua lista. Notem que aqui está colocado range 1, 5, quer dizer que começa no 1
E no Python nunca vai aparecer o último termo. Se você quiser que apareça o último termo, você teria que aumentar aqui para 6. Quando você coloca range 1, 5, o que vai acontecer? Vai imprimir o 1 até o 4. Então, é assim que funciona esta função range no Python. Se você escrever dessa forma, vai aparecer na hora que você mandar executar 1 ao 4. Porém, isso aqui não é muito utilizado quando você tem 100, 200, 300 termos. Você realmente vai usar a função range. Que significa variação, né? Range. Então, aqui, olha. For i in range, ó. Para i na variação 100, você também pode usar a função range sem colocar o valor inicial dela. Ó, nesse modelo aqui, a gente colocou aqui 1, mas você não precisa colocar esse 1. Só que tem uma coisa. Existe uma diferença. Quando você coloca o 1, vai aparecer o 1, né? Se você não colocar o 1, colocar só aqui 100 entre parênteses, ele vai começar no 0 e vai terminar no 99. Ele não vai começar no 1, tá? Então, se você não colocar o primeiro termo aqui, vai começar sempre no 0 e o último nunca aparece. O último que aqui está dentro da função range, vai até 99. Aí aqui, ó, o recuo aqui, esse print aqui vai aparecer apenas eu não fiz isso, e esse outro aqui vai mostrar para você quais são os is que vão variar dentro desse laço aqui, dessa estrutura de repetição, tá? Outra, contagem a partir de valores quaisquer. Bem, se você quer que o seu contador comece de um valor qualquer, olha aqui, for i in range menos 30 a 45. Então, a gente tem aqui menos 30 a 45, print, e eu não fiz isso. Então, aqui começa no menos 30 e vai até o 44, tá? Não vai até o 45. Se você quiser que vá até o 45, você coloca aqui 46, tá bom? E esse for aqui, ele vai fazer alguma coisa? Não. Por quê? Porque você tem aqui o limite inferior maior que o superior. E o default do range é incrementar o teu passo de 1 em 1. Esse i aqui, né, for i in range, esse i, é o contador que a gente aprendeu lá no algoritmo, que a gente chamava de i, j, k. No Python, acabou que ficou padrão você chamar de i, j, k, porque isso, na verdade, foi algo que veio da história, né? No Fortran, né, que é uma linguagem muito antiga, o Fortran já era padronizado. Se você estivesse trabalhando com um laço e tivesse um contador, os contadores tinham que ser I, J, K, M. E aí ficou no Python. Então, na verdade, não tem obrigação de ser o I, mas devido à história e aí os programadores já terem se acostumado a esse tipo de variável, geralmente a gente coloca I, J, K para contador. Nesse segundo aqui, dá para ver claramente, olha, porque o default do range, ou o padrão, né, você sempre vai incrementar de 1. Então, se o primeiro elemento é 20, o segundo é 21. Como é que vai terminar em 10? Não tem como. Então, para acontecer isto aqui, para você ir de 20 a 10, você teria que fazer uma alteração nesse range. Você teria que colocar um passo, por exemplo, menos 1, né? Para você poder fazer um incremento nesse range. Então, vocês já olharam só nesses poucos slides que o range, você tem várias formas de escrever esse range. Tá? Então, é aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Então, aqui, escreva um programa que gera a letra da canção, muito popular entre os programadores. Então, aqui, 99 bugs no software, pegue um deles e conserte. 100 bugs, pegue um deles e conserte. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um poema computacional? O poema computacional,
você não precisa usar esse laço, mas eu quero que vocês usem só o print. Então, são textos que você vai organizar para aparecer na tela, utilizando apenas o print, tá? Esse programa aqui, como a gente quer fazer esse programa aqui, de forma a gerar a letra da música com o número de bugs no software variando de 99 a 250. Então, a gente quer que apareça o 99 e quer que apareça o 250, tá? Então, olhem só como é que vai ficar. Eu não vou colocar no meu range só 250, eu tenho que colocar o inicial, porque se eu colocar, olha, se eu pegar e colocar só 200, digamos assim, não colocar esse 99, não vai aparecer o 99, tá? Então, tem que colocar o primeiro que vai aparecer e o último, eu quero que apareça 250. Então, eu não vou terminar em 250, eu vou terminar em 251 para poder aparecer o 250, tá? Então, esta é a forma correta de escrever. Vejam que é um programinha simples. Canção dos programadores. For i, range 99 a 251. Print i, bugs no software, pegue um deles e conserte. Então, cada vez que vai executando o for, ele vai começar no 99 e vai parar no 250. Qual é o erro comum? É a pessoa escrever o for terminando no 250, achando que aqui no Python vai parar no 250. Então, no Python, ele nunca vai entrar nesse último aqui. Chegou no 250, ele vai parar, tá bom? Então, se você quer que apareça 250, tem que terminar aqui em 251. Então, aqui já está escrito em Python, só vocês reproduzirem aí. Vários comandos subordinados à estrutura de repetição. Então, pessoal, aqui também, olhem só para esse programa em Python e esse outro programa em Python. Notem que nesse primeiro aqui, for i in range 5, ou seja, começa em 0 e termina em 4, nesse aqui. Notem que tem duas linhas de comando que estão indentadas. Print, eu não fiz isso. Print, brincadeirinha. Então, vai imprimir 5 vezes, 0, 1, 2, 3, 4, 5 vezes essas duas frases aqui, uma abaixo da outra. E nesse outro programa, olha só a diferença. Essa terceira linha de comando aqui, ela não está indentada, ou seja, o programa já vai entender que só quem faz parte do laço for é esta linha e essa que terceira não faz. Por quê? Porque ela não está indentada, tá? Então, essa linha aqui não faz, tá? Olha só aqui, modifique a canção dos programadores do exercício anterior para incluir o refrão. Tec, Ctrl F5 e termine a canção com vamos fazer mais um café. Isso aqui é da época que Ctrl F5 era para executar no PyCharm, agora já é Shift F10, né? Então aqui, olha, vou ter que aparecer isso aqui na tela. Então a gente quer, mesma coisa, de 99 a 250. Como é que vai ficar esse programa? Notem que até 250 tem que aparecer todo esse texto aqui. E aí, depois que sair do laço for, vai aparecer vamos fazer mais um café. Ou seja, vamos fazer mais um café não está dentro do laço. Tá? Então, for in range 99 a 251, print e bugs no software, pegue um deles e conserte, tecla Ctrl F5 também faz, e esse outro print que está aqui nessa linha, aqui nessa última linha, não faz parte do laço for, então ele vai imprimir após a execução do laço for, tá bom? Aqui, comando de N em N. Então, aqui na questão do incremento que eu falei para vocês, se vocês querem se vocês quiserem que o teu laço, por exemplo, pule de 2 em 2, de 3 em 3, você vai colocar a variável inicial, colocar a variável final e o incremento. Então, aqui vai ser 0, 2, 4, 6 e 8, né? Então, se você quiser de 3 em 3, a mesma coisa. E aquele laço for que eu mostrei para vocês de 20 a 10, se eu quisesse regredir, eu poderia colocar um incremento menos 1, menos 2. Então, olhem só aqui, esse programinha é bem simples.
escreva um programa que imprima todos os anos bissextos do século XXI. Lembre-se que o primeiro ano bissexto do século foi 2004 e que o último será 2096. E que os anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos. Então, esse programa é muito simples. Eu quero que apareça desde 2004 até o 2096, não é verdade? E de 4 em 4 anos, tá? Então, se eu quero que apareça o 2004, eu vou colocar como primeiro termo 2004 dentro do meu laço for. Se eu quero que apareça 2096, não vou parar em 2096, eu tenho que parar em 2100. E o incremento de 4 em 4, tá? Muito simples o programa, é só isso aqui, ó. Foreign Range 2004 2005, de 4 em 4. Pronto, vai aparecer na tua tela. 2004, 2008, 2012, 2016 até 2096, tá? Bem, e contando de trás para frente, como eu falei para vocês, você também vai utilizar um incremento. Se você não colocar nada aqui, não vai executar nada, porque o default do range é 1. Então, você tem que colocar o incremento. Então, olha só esses três esses três mini programas aqui. Foreign range 10 a 0, menos um print i. Olha, só o que está dentro do laço for é esse print i aqui, tá? Aqui já está fora. Esse aqui, olha, aqui nesse aqui vai ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí não vai aparecer o zero. Se você quiser que apareça o zero, você vai ter que colocar menos 1 aqui. Porque, como eu falei para vocês, o último nunca vai aparecer. Então, você tem que colocar aqui, se tem um incremento aqui, quem você quer, onde você quer que termine. Uma outra coisa, você pode também, ao invés de colocar o valor aqui, você pode entrar no teclado. Olha, valor inicial, int input, entre com o valor inicial. E depois o valor inicial já vai ser passado aqui por range, tá? Então, você pode também fazer esse tipo de programa, tá? Olha a pergunta aqui, o que aconteceria se o usuário deste programa aqui digitasse zero? Digitasse zero. Ó, zero, não ia acontecer nada, porque olha, 0 menos 1 já vai dar um menos 1. E o que aconteceria se ele digitasse o valor negativo? Olha, digamos que eu colocasse aqui menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Nunca vai chegar no menos 1. Ó, menos 3, menos 4, vai indo para o menos infinito. Então, vai virar aqui um loop que não vai parar. Então, você pode testar aí que você vai ver que você vai ter que simplesmente dar uma interrupção no seu programa. Então, tem que sempre ter cuidado com o valor que vai entrar aqui, porque você tem que pensar nesse valor final e no incremento, tá bom? Olha esse aqui. Modifique mais uma vez a canção dos programadores, gerando a canção dos bons programadores que resolvem 11 erros de cada vez e, ao chegar a 0, declaro que o software está estabilizado. Tá? Olha só aqui. Você vai de 99 até 11 e aí depois, sem erros no software, ele está estabilizado. Então, olha só aqui. Você vai, como você quer começar de 99 e chegar no zero, você vai ter que ter, e você quer de 11 em 11, ó. Bem aqui, ó, o passo é 11. Então, você tem que diminuir de menos 11 para poder chegar no zero, tá? E aí, olha só aqui, quando você chegar aqui, aí se você fizer a conta aqui, esse zero, né, ele não vai aparecer. Tá? Então, olha aqui, olha. Print e bugs no software, pegue 11 deles e conserte. Tecla Ctrl F5. E aí, quando chegar no 11 ainda, olha, porque a gente quer que pare no 11 aqui. Então, 11 bugs no software, pegue 11 deles e conserte. Pegou os 11, eu não preciso mais que apareça o zero. Aí vai aparecer no final, sem erros, está estabilizado. Então, notem que essa última linha de comando não faz parte desse laço. Tá? Aqui, olha só esse programa aqui. O que que faz este programa? Então, aqui eu tenho aqui, ó, for n range 10. Então, começa no 0 e termina em 9, porque eu não coloquei valor inicial.
E aqui, ó, print 2 elevado a n. Então, vai fazer 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até 2 elevado a 9. Tá? Então, é isso que faz este programa, tá? Então, você olhando aqui, e olha, o laço for, uma coisa que a gente não pode esquecer, a forma da escrita dele é assim, você sempre termina aqui no final com 2 pontos. Então, todo laço for termina com 2 pontos. É a regra de sintaxe do Python, tá? Olha esse programa aqui. Escreva um programa que simula o valor inteiro da prestação de uma compra parcelada sem juros, de uma vez até 20 vezes. O valor da compra pode ser digitado pelo usuário. Usa o comando input. O valor da prestação sem juros deve ser calculado como o valor da compra dividido pelo número de prestações de 1 até 24. De 1 até 20, na verdade, que a gente está pedindo aqui até 20, que está errado. Para verificar se seu programa está correto, digite o valor 1000 e verifique se ele produz esse resultado. Notem que todo exemplo que a gente está colocando aqui nos nossos slides, a gente sempre coloca um teste para você, ao digitar o seu programa, execute esse teste para ver se realmente você chega no resultado. Então, assim, você vai ter que... Qual é a entrada de dados através de input? A gente não quer que coloque a parte com vírgula dos centavos. Então, tu pode colocar como inteiro mesmo. Porque se tu colocar como float, vai aparecer ponto 00. Então, coloca. Tu vai entrar com o valor da compra. Depois, tu vai pegar o valor dessa compra. Tu vai variar. Tu vai ter um contador que vai variar, que vai começar em 1 e terminar em 20. Então, tu pode pensar assim. Começa em 1 e termina em 21, para poder imprimir de 1 a 20. Isso aí é uma opção para tu fazeres. Então, aqui, aí tu vais pegar a compra, toda hora tu vai ter que ir dividindo. Quando i for 1, é 1000. Quando i for 2, 1000 dividido por 2. Quando i for 3, 1000 dividido por 3. Quando i for 4, 1000 dividido por 4. E assim, sucessivamente. Então, olha como é que fica o teu programa. Olha, de 1 a 21, porque a gente quer que apareça o 20 aqui. Quem é o valor de entrada? Olha, print, programa que simula prestação em compras sem juros. O valor, você vai receber aqui o valor da compra, declarando como inteiro. Print, esse formato aqui é o antigo, tá? A gente não precisa escrever dessa forma. Então, aqui, olha, print, esse 0 é a primeira variável e 1 para quem está em algum Python abaixo de 3.6. E 1 é a segunda variável. Então, aqui, olha, format e valor sobre i. Essa divisão aqui que a gente vai fazer é aquela divisão inteira. Por quê? Porque eu não quero o valor com a vírgula. Então, eu pego só o resultado da divisão, o quociente, tá? Então, eu coloquei esse programinha no outro Python, mas se eu quiser escrever esse print aqui, deixa eu só ver aqui onde está minha caneta. Esse outro print, a gente pode escrever ele assim. Esse print, você pode escrever assim, print, F, aí você pode colocar assim. Isso aqui é o contador, né? Acesso ao contador uma vez de... Aí depois tu acessa, aí tu coloca a conta, que é o valor, a divisão inteira do valor. Então, essa aqui é uma forma também de você escrever esse print, tá? Então, não esqueça, se você só colocar aqui range 20, vai aparecer de 0 a 19, né? Outra, além de aparecer 0 a 19, vai aparecer o valor dividido por 0. Então, tem que ter cuidado com isso aqui, o começo. E se você terminar em 20, só vai aparecer o 19. Se você usar esse símbolo, né, aqui, da divisão, ao invés da divisão inteira, vai obter os valores com as casas decimais e também você não vai atender o enunciado do exercício, porque a gente pediu sem as casas
decimais. Então, sempre tem que atender o pedido do problema, tá? Outra coisa, revisitando variáveis. O que quer dizer isso? A gente já fez isso em algoritmos. Por exemplo, olha, x recebe x mais 1. Isso aqui, como eu mostrei para vocês, isso aqui não é uma operação matemática, é uma operação computacional que a gente escreve através de um modelo matemático. Então, aqui, olha, x recebe x mais 1. É a mesma coisa que x recebe a variável, o que está na memória, né, no valor de x mais 1. Você pode escrever isto desta forma. Então, no Python, se vocês verem, x mais igual a 1 é a mesma coisa que x recebe x mais 1. X recebe x menos 1 é a mesma coisa que x menos igual a 1. Então, no Python é possível você escrever essas variáveis, né, quando você está revisitando novamente as variáveis desta forma aqui. Por exemplo, olha, x recebe x vezes y, você pode colocar x asterístico igual a y. X recebe x sobre y, você pode colocar x barra igual a y. Isso aqui quer dizer o quê? Que x recebe x sobre y. X recebe x barra y é a mesma coisa que x barra y. O que quer dizer isso? Que x recebe a divisão inteira de x por y, a cada momento que vai passando nessa linha de comando. Aqui, x recebe o resto da divisão de x por y, é a mesma coisa que x, aqui esse símbolo, igual a y, o símbolo de porcentagem. O que quer dizer isso? Que a todo momento o x recebe o resto da divisão de x por y. Tá? Então, se vocês verem isso aqui, o significado de cada uma dessas expressões está aqui. Então, aqui, a gente também vai trabalhar ainda, né, numa aula posterior, com as listas, né? Então, as listas, elas são separadas assim, por colchete. Então, eu posso ter uma lista de itens para trabalhar, pode ser preços, números definidos. Aí, por exemplo, olha esse programa aqui. Eu tenho uma lista de preços, eu vou no mercado, eu comprei 5 produtos, um custa R$34, o outro 18, o outro 127. Notem que não tem uma ordem aqui, um passo definido entre um e outro, entre um número e outro. Então, ou seja, isso aí é uma lista de números. Aí, digamos que eu queira calcular o total, né, que eu vou gastar no supermercado. Então, ao invés de eu colocar total recebe total mais preço, eu coloco total mais igual a preço item, certo? Que eu abrevio, ao invés de eu escrever 2 vezes o total. E no final, saindo do laço, a gente imprime aqui o total, tá? Então, você pode escrever também dessa forma uma lista quando você não tem aqui uma regra definida de um valor para outro, tá? Inicialização de uma variável. Por exemplo, aqui, pessoal, se vocês escreverem essa linha de comando, notem, somatório recebe somatório mais i. Tá, mas quem era o somatório quando chegou aí na primeira vez? Então, sempre é importante inicializar a variável, tá? Então, olha só aqui, uma melhor forma de escrever esses comandos aqui. Somatório recebe 0. Para aí, variando de 1 até 101, somatório recebe somatório mais 1. Ou seja, nessa linha de comando aqui, na primeira vez, né, aqui, quando você entra aqui na primeira vez, né, que o i vale 1, o teu somatório vai receber o que está inicializado lá no somatório, né? Vai receber somatório mais i. Né? Então, quando você entra na primeira vez no comando, o teu somatório vai receber o somatório, que é o que foi inicializado, que é 0, mais o i, que é 1. Ou seja, dentro da variável vai ser guardado o valor 1. Aí vai ficar entrando no loop e vai só atualizando o valor deste somatório, até o momento em que você chega no valor 100,
e aí no final vai imprimir o somatório. Você também pode inicializar a variável entrando com os dados a partir do seu teclado. Por exemplo, aqui, olha, eu posso entrar, vou mostrar para vocês. Esse aqui não tem laço fora aqui, mas eu posso entrar, eu quero calcular uma determinada expressão, um somatório, e aí eu entro com os dados do teclado. Então, eu posso entrar, olha só a execução desse somatório. Isso aqui é um somatório, símbolo aqui de soma, o i está variando de 1 a n, a fórmula é 2 vezes i mais 5 vezes i elevado ao quadrado. Tá? Então, eu posso entrar com esse valor de n do teclado. Então, tenho que ter cuidado que valor de n vai ser esse. Tá? Então, aqui, o i começa no 1. Então, está aqui o limite inferior, começa no 1. Então, n. Entre com o limite superior inteiro. Somatório recebe 0. Né? Porque você vai acumular esse somatório. É a mesma coisa. Somatório recebe somatório mais essa fórmula aqui. Então, para ir, né, variando de 1 até n mais 1, por que n mais 1? Porque eu vou entrar com esse dado, que é o valor de n que eu quero, e como eu quero que seja calculado até n, eu tenho que colocar n mais 1, porque o último termo, como eu já falei para vocês, nunca vai aparecer, e termina com 2 pontos. Então, nota, somatório recebe, somatório 2 vezes i, você vai escrever na forma computacional, 2 vezes i, mais 5 vezes i, elevado ao quadrado. Terminou o laço for, imprime o somatório, tá? Escreva um programa que calcule o somatório dos números inteiros entre os limites inferior e superior definidos pelo usuário. Ou seja, o usuário vai digitar o valor para o inferior e para o superior. E o programa vai calcular somatório de inferior a superior i. Essa é a fórmula. Então, tem que montar essa fórmula. Aqui tem os valores para teste. Na hora que você for executar o seu programa, digitem esses valores para teste para ver se o seu programinha está feito da forma correta. E aqui tem a solução. Olha, cálculo do somatório dos inteiros entre dois limites. Aqui, olha, inferior, limite inferior e limite superior. Somatório recebe 0, que é a inicialização da variável. Para ir variando do inferior até superior mais 1. Por que superior mais 1? Porque aqui na fórmula geral, a gente quer que calcule até o superior. Então, tu vai colocar superior mais 1. Somatório recebe somatório mais i. Tá? Então, a fórmula é só i. Né? Então, no final, depois do loop, você vai imprimir o somatório. Então, aqui já está no formato do Python. Tá? Aqui tem outros exemplos. Tá? Aqui já a fórmula já é i ao quadrado. Olha, programa, mesma coisa. Nesse caso aqui, eu só quero que entre com limite superior. Então, já está dado aqui o inferior, entra com o limite superior e coloca a fórmula aqui. Então, vocês vão trabalhar também com isso aqui direto. No laboratório 2, que é o laboratório 2 da semana que vem, nós já vamos trabalhar com as estruturas de repetição for, né? E a gente vai trabalhar com o enquanto, né, que eu vou explicar na próxima semana. Ou então a gente vai trabalhar só com for para trabalhar com um comando por semana, tá? Aqui. Nesse caso aqui, olha a fórmula. Você vai ler 3 números A, B e N, né? E o programa deve imprimir o resultado da seguinte expressão. Então, você vai montar a mesma coisa. Olha, você vai entrar com o valor de A, com o valor de B, o valor de N. Somatório recebe 0. Então, como eu quero que imprima, né, que acumule o somatório de 1 a N, no range, vou colocar N mais 1. Você joga a fórmula aqui, olha, A menos B vezes I, mais I ao quadrado, e no final print o somatório. Então, não tem mistério. Os próximos exercícios são todos dessa forma, vocês podem fazer, vou deixar para vocês, tá? Então, tem vários exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Olha aqui esse exemplo do fatorial, ele ainda não está completo, né? O exemplo do fatorial. Então, diga o número e direi o fatorial. Então, aqui você tem, olha, fatorial recebe 1.
Para o i range 2 até n mais 1 fatorial recebe fatorial vezes i, né? Nota que nesse programinha não está o fatorial de zero. O fatorial de zero é 1, né? Então, digamos que você coloque zero aqui. Se você colocar zero, esse programa aqui ele não vai executar, porque vai ficar de 2 até 1. Só que como o incremento é 1, não vai calcular. Então, isso aqui é um programa para calcular o fatorial, mas ele não está completo, tá? Então, quando a gente aprender a estrutura de seleção, que é o if-then else, né? Ou if-else, né? Aqui no Python, a gente não vai usar o then, é o if-else. Quando a gente chega nela, a gente vai melhorar esse programinha do fatorial, como a gente fez lá nos algoritmos, tá? Outra coisa, aninhamento, né? Essa palavra aninhamento vem da palavra aninho, quer dizer, uma série de comandos dentro de um ninho, aninhados, ou seja, eu posso ter um for dentro de outro for, como a gente fez lá em vetores bidimensionais. Não esquecendo da regra de sintaxe, que termina com 2 pontos. Como é que você vai saber que um for está dentro de outro for? Quando ele estiver indentado à direita. Então, eu tenho o primeiro for aqui, ó, for i in range de 1 até 11. Então, eu tenho aqui uma indentação no próximo, tu já sabes que esse for está dentro desse. Então, eles estão aninhados. E esse print aqui está aqui dentro. Então, o que esse comando faz aqui? O primeiro, o i vale 1 e o j vai variar de 1 até 11. Lembrando que o 11 não vai aparecer. E aí ele vai imprimir i vezes j. Vocês podem testar aí para ver o que vai acontecer. A gente pode, assim que eu acabar esses slides, a gente vai lá para o Python para fazer uns treinos, tá? Olha só esse outro aqui. Digamos que eu quero imprimir hora, minuto e segundo. Aí eu coloco for in range 24, então vai de 0 a 23. For in minuto e range 60, então vai até 59. E aqui vai de 0 a 59. Print 0 horas, 1 minutos, 2 segundos. Esse 0 é a hora, esse 1 é o minuto e o 2 é o segundo. Isso aqui é o print antigo, o formato antigo. Então, aqui vai aparecer a hora, o minuto e o segundo, tá? Aqui, escreva um programa que simula um calendário imprimindo as datas a partir de 1 de janeiro de 2017. Né? Eu até mudei o programa, né? Eu fiz esse programinha aqui de 18 a 2022, tá? Mas tem também a solução aqui pedida, olha. Então, a gente quer, a partir de calendário de 2017 a 2020, né, aqui. Aí, na tua tela, tem que aparecer esses números. Então, aqui, olha. Foram criadas essas 3 variáveis, ano, mês e dia. Para o ano, na variação de 2017 a 2021, porque eu quero até 2020. O mês, de 1 a 13, porque eu quero de 1 a 12. E o dia, de 1 a 31, porque eu quero 30, né? De 1 a 31, porque eu quero 30 dias. Print, dia, mês e ano. Aí tá aqui, ó, dia, que é a variável 0, barra 1, que é a variável mês, barra 2. Então, vai, no final, a cada momento vai imprimir. Como é que é executado o laço for? Como nós aprendemos em algoritmos? Você vai fixar o ano e vai variar o mês. Aí, você vai variar o mês de 1 a 13, né? Então, aí, como é que acontece? Você vai fixar o ano, fixar o mês e variar o dia de 1 a 31. Terminou de variar o dia, volta para o mês. Agora o mês vai ser 2. Varia de novo o dia. Terminou de variar o dia, volta para o mês. Quando terminar o mês, você volta para o ano e incrementa o ano. Então, a execução desses laços vai acontecendo de dentro para fora. Você vai fixando de fora, vai fixar o segundo e vai variar o último. Quando terminar toda a variação do segundo, você volta para o de fora e vai de novo fixar e fazer tudo de novo. Então, vai aparecer na tua tela todos os anos. Eu fiz aqui um programinha de 2018 a 2022, se eu quisesse o calendário, mesma coisa. O formato novo, né? Você coloca o F,
aspas, e coloca já dia, barra, mês, barra ano. Então, nota que é mais simples do que esse formato aqui que a gente faz em versões anteriores. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou sair um pouco daqui, tá bom? Vou sair um pouco, vou só aqui pegar uma água e a gente vai lá para o Python agora treinar. Pessoal, confere aí se vocês estão vendo, é a minha tela da apresentação do Python, tá? Então, vou começar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ok, então olha só. Aqui, esse último programinha que eu mostrei para vocês, olha só aqui. Print calendário de 2018 a 2022. Vou mandar executar esse programa. Olha só aqui, olhem aqui embaixo a execução. Notem que, como é que é feito o laço for, né? Primeiro você vai fixar o ano. Notem que o ano está fixo, olha. Você vai fixar o ano, né, que é a primeira linha, vai fixar o mês e vai variar o dia. Olha só o que acontece, olha. Olha, o ano está fixo e o mês também. Eu vou descendo aqui com a barra. Olha. Olhem só. Então, aqui, ó. 1 de janeiro de 2018, notem. Então, aqui, olha, tá vendo só? O dia está variando e o mês está fixo, o mês e o ano. O mês e o ano está fixo. Aí chegou no 30, o ano continua fixo e o mês passou a ser 2. Então, notem que terminou de variar o dia, né? Terminou de variar o dia aqui, ele volta para o mês e já pula o mês para 2. Aí, olhem só o que acontece. Aí ele vai de novo, olha. Aí o mês está fixo, aí de novo varia. Aí, olha só, terminou de variar o dia, volta para o mês, agora o mês é 3. Ou seja, aí o mês fica fixo e de novo varia o dia. Isso vai acontecer até o final. Quando chegar em dezembro, vamos lá em dezembro, olha. O mês chegou no 12. Ó, olha só, o mês chegou no 12, terminou de variar o dia, agora ele volta lá para cima para o ano e pula o ano para 2019 e começa tudo de novo. Ele vai fazer isso até chegar em 2022, nesse programa aqui, tá? Olha só, tá vendo aqui? 30 de dezembro de 2022. Então, é importante vocês entenderem como é que é executado esse tipo de estrutura, tá? Então, primeiro, você vai fixar o ano, fixar o mês, variar o dia. Terminou de variar o dia, varia o mês. Aí varia de novo o dia. Terminou todos os meses, volta lá para cima e incrementa o ano, tá? Olha só, outras coisas que eu mostrei para vocês, vou apagar isso aqui. Olha só, for i in range 10. Print i. Olha só, vou mandar executar esse laço for. Olha aqui. Olha o que aconteceu, pessoal. Começou no 0, como eu falei para vocês, e terminou no 9. Então, se você quiser que comece no 1 e termine no 10, você tem que colocar 1 e 11. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Olha, começou no 1 e terminou no 10. Ok? Ah, eu quero que pule de 2 em 2. Coloca o incremento. Vou colocar 2 aqui. Aí, vou mandar executar. Olha só. Começa no 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. Então, não vai aparecer o último. Ah, mas eu quero que apareça o 11, então coloca 13 aqui. Olha, até 11. Ah, agora eu quero fazer o seguinte. Se eu fizer isso aqui, olha.
Por exemplo, eu coloco aqui, print, terminou o programa. Se eu fizer isso, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Se eu fizer isso aqui, esse último print, ele não faz parte, esse último print não faz parte do nosso laço for, porque ele não está indentado. Olha isso aqui. Vai variar de 1. Olha, agora apareceu 11, porque a gente colocou o 13 aqui, está pulando de 2 em 2, terminou o programa. Nota que o terminou o programa não vai aparecer várias vezes. Por quê? Porque ele não está dentro do laço. Agora, se eu der um recuo para cá, ele vai aparecer toda hora. Olha só, vou mandar executar agora. Olha só quantas vezes ele aparece. Então, você tem que ter cuidado, por quê? Porque no laço for, o que vai mostrar, o que o Python vai entender que aquela linha de comando está dentro do laço se você indentar e colocar dentro do comando. Aí, se eu tirar, não vai mais executar. Vamos digitar aquele programinha, por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês. Se eu tiver isso aqui, olha, vou colocar aqui. Digamos que eu tenho aqui 20 e eu quero que vá até 10. Eu vou mandar imprimir aqui, print, para ver o que vai acontecer. Olha, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque o último termo é 10. Agora, se eu colocar aqui -1, por exemplo, porque aqui, olha, o limite inferior é maior que o superior. Vou colocar -1. Agora vai imprimir, ó. Viram só? Então, começou no 20, não vai aparecer o 10, né? Vai até, peraí, 20 menos... Ah, não, tá até o 10, né? 20 com -1 dá 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e o 11. O 10 não vai aparecer, tá? Então, vai até o 11, tá? Tá aqui o print. Então, aqui nós já estamos usando o decremento, né? Então, eu vou diminuindo do limite superior até o limite inferior. Então, olha só aqui, vamos escrever aqui um programinha, aquele programinha que a gente acabou de mostrar. Pessoal, vão perguntando aí se tiver alguma dúvida. Se não tiver, eu vou fazendo aqui, aí vocês vão olhando. Então, olha aqui, eu quero escrever aquele programa que simula o valor inteiro 100 centavos da prestação de uma compra, tá? Então, simula o valor inteiro da prestação de uma compra. Aí, vou colocar mais um print aqui. Eu quero de uma compra parcelada sem juros, de uma vez até 20 vezes. Então, compra parcelada sem juros de uma vez até 20 vezes. Tá? E aí você vai entrar com o valor da compra. Ok. Então, o primeiro passo é ler este valor da compra, não é verdade? Então, vou colocar aqui valor igual. Você vai entrar, ó, inteiro, você vai entrar entre ou digite com o valor da compra. Com o valor da compra. Você entrou com o valor da compra, a gente vai usar o nosso laço for, né? Então, for e
range. Como eu quero que apareça o 1, eu vou colocar de 1 até 21, porque eu quero que apareça 20, né? 2 pontos, tem que terminar com 2 pontos, agora sim. Aí eu quero que apareça um print dessa forma, ó. Print. Vou colocar o formato, o F. Aí eu quero que apareça assim. E vez de... Então, e vez de... Aí a conta vai ser o valor da compra. O valor da compra, que é a variável valor. Eu quero só a divisão inteira. Valor dividido pelo I. Valor dividido pelo I, né? Então, olha só, pessoal. Então, a gente entra com o valor da compra, varia de 1 até 21. Aí eu quero que apareça na tela o I, que é esse contador, ele está indicando o número de parcelas, né? Então, aqui, ó, indica parcelas, tá? Então, aqui vou mandar executar. Olha só. Simula o valor inteiro da prestação de uma compra. Compra parcelada sem juros de 1 até 25. Entrar com o valor da compra. Aí eu vou digitar o valor da compra aqui. Vou colocar aquele R$1.000. 1.000. Olha, vamos ver se apareceu certo na tela. Olha, uma vez, olha, certinho, ó. Uma vez de 1.000. Não, mas ainda tá faltando. Uma vez de 1.000, tá certo. Uma vez de 1.000. 2 vezes de 500, tá certo. 3 vezes de 333. Então, nota que vai aparecer como a gente pediu lá naquele problema. 3 vezes de 333, vamos ver o último. Se o último bate, olha só, tá vendo aqui? Tem que aparecer até o 20. 20 vezes de 50. Se você pegar 1.000 e dividir por 20, vai dar 50, a parte inteira, né? Que, na verdade, o resto é zero nesse caso. E como a gente não queria os valores com a vírgula, nós utilizamos a divisão inteira, tá? Ok? Por exemplo, alguma dúvida nesse aqui? Então, vamos fazer aqui mais um. Olha só, digamos que eu queira... vou mudar esse programa aqui, calcular o somatório. O somatório que eu quero que calcule, eu vou colocar a fórmula bem aqui. Vou colocar que eu quero calcular somatório. A fórmula do somatório vai ser I ao quadrado e variando de 1 até N. Entrar com o valor de N via teclado. Ok? Então, eu quero que faça... Esse é o enunciado. Então, aqui, você vai entrar com o valor de N. Tá? Entre com o valor de N. E aqui, olha, eu quero que o I, ele varie de 1 até o N. Então, aqui eu vou colocar N mais 1. Mais 1. Então, o I varia de... E qual é a fórmula? Né? A fórmula é esta aqui. Vou colocar aqui, somatório, recebe, somatório, mais I quadrado.
E aí, pessoal, eu posso simplesmente eliminar isso daqui, tá? E colocar o mais ali na frente. Notem que, como eu criei esse somatório, eu vou inicializar esse somatório bem aqui. No início, ele é 0. Tá? Somatório recebe 0. Tá? E eu vou tirar isso daqui, só para vocês se ambientarem com esse tipo de... Eu vou colocar um mais bem aqui. Eu vou fazer o seguinte, só para vocês visualizarem esse tipo de conta, ao invés de colocar i ao quadrado, eu vou primeiro começar com i, que é mais fácil. Ó. Somatório recebe i. Vou colocar o i aqui. Tá? E aqui, no final, vai imprimir o somatório. Eu vou tirar de fora. Vou colocar o somatório é... Vou colocar o somatório é somatório. Ok, olha só. Então, mudei, né, a formulazinha, só para a gente fazer um treino. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar executar. Executei, ó. Calcular o somatório. O somatório é igual a i variando de 1 até n. Entrar com o valor de n via teclado. Eu vou colocar o valor de n igual a 2. Quando você somar 1 mais 1, tem que dar 2. Olha, vou colocar 2. Então, aqui vai ficar, ó, somatório, vai ficar... Não, vamos olhar aqui. O primeiro i vai ser 1. 1 mais 0, 1. Que a gente colocou... Na verdade, aqui vai ficar 1, 2. Né? 1 e 2. Ah, 1 mais 2, 3. Tá certo. 1 mais 2, 3. Estou viajando aqui. Então, a soma tem que dar 3. Vamos colocar... vamos trocar mais um para ver se dá certo. Vamos colocar o n igual... Eu coloquei o n igual a 1. Não, foi, não, coloquei 2. Vamos colocar o n igual a 1. Se eu colocar n igual a 1, não vai acontecer nada. Porque vai parar, não vai aparecer o último, 1 mais 1, 2, não vai acontecer nada. Vamos colocar n igual a 3. Se o n for 3, vai ficar 1, 2 e 3. Né? Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Não é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou colocar 3. Então, vai ficar 3, 3. O somatório é 6, tá certo. Que é 1 mais 2, 2 mais 3. Então, notem que essa fórmula aqui vai acumulando o somatório. Você, ao invés de escrever isso, você poderia também escrever como você já está acostumado lá em algoritmo. Somatório recebe somatório mais i. Não está errado. Ah, e se eu mudar a fórmula? Eu posso mudar a fórmula. Agora eu posso colocar aqui, ó, a fórmula que a gente queria lá no início, ó, i ao quadrado. Aí você vem aqui na formulazinha, aqui, i ao quadrado, e variando de 1 até n. Entrar com o valor de n via teclado. Aí você vem e digita o valor de n. Vou colocar o valor... Vamos ver o que acontece com 1. Quando você coloca 1. Ó, se você colocar 1, ele só vai aparecer um 1. 1 ao quadrado é 1. Não é verdade? Porque parou no 1. Ó, 1 mais 1, 2. Então, de 1 até 2, o último termo nunca aparece, ele só vai fazer do 1. Não vai fazer mais nada. Tá? Então, era de se esperar que aparecesse isso. Vamos mandar executar de novo. Vou colocar o n agora. Vou colocar igual a 2, que aí vai até 2. 2 mais 1 é 3, 1 e 2. Olha, se você somar, na primeira vez o n é 1. 1 ao quadrado, 1. Na segunda vez o n é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Então o somatório está correto. Aí você pode fazer seu teste aí, tá? Que vai acumulando. Então, este somatório aqui, você não pode esquecer, tá? Que isso aqui é a mesma coisa
que somatório mais i ao quadrado. Cadê? Mais i ao quadrado, tá bom? Então, vocês não podem esquecer esse fato, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tiver isso aqui, ó. Então, vou apagar esse aqui. Vamos fazer aqui um outro programinha. Então, digamos o seguinte. Então, olha, faça um programa que calcule o valor total de sua compra com 5 itens. Um programa simplesinho, para você ver. Aí a gente já entra com aquele conceito de lista. Eu vou inicializar a variável total, que seria a variável que vai acumular essa soma, tá? E aí eu vou colocar assim, por exemplo, vou colocar para o preço variando, vou colocar assim, preço do item. O preço do item, né, variando. Aí vamos colocar aqui os preços dos itens. Por exemplo, R$ 34,00, R$ 18,00, R$ 127,00, 36, 23, tá? Aí finaliza com 2 pontos, senão dá erro. E aí tu acumula o teu total. Total. Vai receber total. Então, vou colocar mais, ó. Eu vou colocar só para vocês verem. Total, recebe total, mais preço, mais preço item. Né? Total, recebe total, mais preço item. E aí, fora aqui do laço, vou imprimir o total. O total da compra é total reais. Tá? Então, você pode pegar uma calculadorazinha aqui, vamos ver quanto é que dá essa soma. Para ver se o programinha está correto. Então, essa soma é 34, né? Mais 18, mais 127, dá 179, mais 36, mais 23, 238. Bem, então vamos executar. Tá aqui, R$ 238. Notem que isso aqui é uma lista de itens, né? Então, você coloca a lista de itens e coloca. Aqui eu coloquei total, recebe total, mas preço item, inicializei o total com 0, mas eu não precisava fazer isso. Eu poderia fazer isso aqui, ó, apagar isso aqui tudo, colocar total mais. O que quer dizer isso? Isso é a mesma coisa que total recebe total mais preço do item. Ela vai continuar dando R$ 238. Olha. Calcule o valor total de sua compra com 5 itens, tá bom? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer aquele programa que eu falei para vocês, faça um programa que imprima, por exemplo, vamos pensar que imprima os anos de 2004 a 2010, de 2 em 2 anos. Então, vou colocar aqui.
Vou colocar de 2000 a 2010, de 2 em 2 anos. Então, se a gente quiser isso, né, basta usar um for. For, win, a variável, vou colocar aqui. Aí você vai colocar, você quer que apareça desde 2000, então coloca o 2000. Você quer que apareça o 2010, então você vai colocar, sei lá, 2011, né? Então, termina com 2 pontos, print. Então, olha, e a gente quer pular de 2 em 2, né? Vejam que começa no 2000 e vai até o 2010. Se eu colocasse 2010 aqui, não iria aparecer o 2010. Ia parar no 2008. Então, pessoal, o laço for basicamente é isso, né? O que vocês vão precisar para as aplicações de vocês. Então, tem vários exercícios prontos nesse slide que eu vou deixar para vocês. E vocês podem trabalhar nesses slides, tá bom? Então, qualquer dúvida, só perguntar, pessoal. Então, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Então, bom dia a todos. Professora, eu tenho uma dúvida na questão do trabalho final. A minha dupla ficou com a parte de aplicação em jogos. Eu queria saber se tem algum requisito mínimo para o jogo. Na verdade, não tem. Você pode fazer, é livre esse trabalho, entendeu? É um trabalho livre. Então, você vai fazer sua pesquisa, mostrar algum programa e apresentar para a turma, tá bom? Então, toda apresentação ela tem que ter a introdução dela, a contextualização, você vai mostrar os algoritmos e você tem que apresentar naquele tempo. O seu trabalho ele pode ficar grande, por exemplo, digamos que o seu trabalho fique bem grande, você pode entregar como trabalho esse seu trabalho, mas na hora da apresentação tu ensaia para caber no tempo que eu estipulei para cada equipe, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Tá, por nada. Bom dia a todos. Bom dia.